preparando as finanças para trocar de trabalho. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa live. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito de como ficar, mais preparado financeiramente para conseguir fazer aquela troca de trabalho tão desejada. Eu sei que muitas pessoas se sentem inseguras na hora de trocar de atividade, de trocar de empresa, de sair de um lugar onde está para outro, porque tem medo de se arrepender, de não conseguir, se manter financeiramente, ou receber a mesma quantia, receber uma quantia maior do que o que está recebendo nesse lugar. Então, o dinheiro, sim, ainda é a grande questão, Nós precisamos do dinheiro para pagar as nossas contas, para conseguirmos lidar, com as coisas, melhorar a nossa vida, até mesmo para crescer profissionalmente, porque nós precisamos pagar nossos cursos, nossas atualizações. Então, com certeza, é muito importante a gente entender como que o dinheiro pode ser nosso parceiro e não um vilão dessa história. E para falar sobre isso com vocês, eu chamei a Dani Tavares, que é uma querida, uma ex-aluna, uma amiga, uma mentora. Eu fiz o desafio com ela, sobre finanças. Eu fiz a mentoria de investimentos com ela e foi muito legal. Eu gostei muito de participar dessas atividades com ela e eu a convidei para vir bater esse papo aqui conosco, porque ela tem estratégias que eu tenho certeza que vai ajudar você a encarar esse momento de uma maneira diferente. Eu vou chamar ela para entrar aqui com a gente. Deixa eu ver aqui que eu não tô te localizando. Ah, peraí. Vamos lá. Boa noite. Acho que eu tô muito perto. Tá me ouvindo direitinho? Nossa, como você tá loura, Dani. Eu não tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Vamos perguntar aqui para quem está entrando se estão me ouvindo ou se é só eu que não estou ouvindo a Dani. Tá, a Dani tá aí, né? A Dani Nutri. Dani, fala pra gente se dá para ouvir a Dani ou se só eu que não estou ouvindo. E agora? Ah, agora sim. Agora eu tô te fala. ouvindo. Ah. Sim. Ai, que estranho. Dani, Mas tudo bem, boa noite. boa noite. Tudo bem? De vez em quando aparece Tá um negócio piscando aí? preto no seu rosto. Ah, eu queria ficar de filtro, mas dá não, vou ter que tirar. Põe outro, Ai, vai então. sempre. Mas vai que é o filtro que tá travando tudo, vai assim mesmo. Dani, seja bem-vinda. A Dani foi minha aluna na administração e ela tem uma história muito legal para contar para gente. Mas antes eu queria que você falasse um pouco, Dani, sobre... Não, antes de você falar sobre, só vou fazer uma introdução aqui, que eu tava falando aqui antes de te chamar, que as pessoas têm muita dificuldade para lidar com o dinheiro de forma geral, né? Então, claro que o trabalho é o nosso meio para conseguir aquilo que a gente precisa. Então, por meio do trabalho, dos negócios, a gente consegue o dinheiro e aí esse dinheiro nos viabiliza as coisas. Então, o dinheiro é o meio, sempre vai ser o meio. Ou das coisas ruins ou das coisas boas, porque do mesmo jeito que a falta do dinheiro pode causar um incômodo nas pessoas,
o dinheiro também leva a todas essas conquistas aí. Ele é o caminho, né? O meio para a gente conquistar essas coisas. Então, lidar com o dinheiro é uma questão muito importante, né? E quando eu falo de escolha profissional, muita gente pega e já vai direto para a questão financeira. Ai, que profissão que vai me dar dinheiro? Ai, como que tá o mercado de trabalho em relação ao salário? Então, sim, é um negócio que pega muita gente. Eu sei que você fez uma transição muito legal na sua carreira e eu acho que você podia contar um pouco para o pessoal e começar com isso, contando para o pessoal, né? Porque você fez administração, você vende uma história de vendas. Então, conta, né? Conta para as pessoas como é que foi que você se tornou mentora de finanças e investimentos. Então vamos lá, primeiramente, boa noite, né? E muito obrigada, Dani, pelo convite. Estou muito feliz em estar participando Também. dessa live com você. E para quem ainda não me conhece, né? Meu nome também é Dani. E eu sou mentora de finanças e investimentos. E tudo começou. Eu comecei, né, na verdade, a fazer faculdade de administração, porque eu queria algo que eu gostasse. Olha pra você ver, na minha infância não era uma coisa assim, tipo, eu vou escolher pelo dinheiro. Porque vai que eu vou e eu não gosto, e aí eu sofro, porque eu sou uma pessoa muito sentimental, quem me conhece sabe. Daí eu já ficava assim, eu não quero ficar sofrendo na minha vida. Então eu quero uma coisa que eu goste. Daí eu pensei, vou fazer administração porque eu gosto de empresas, eu gosto de papel. Eu amava brincar de escritório. Então deve ter a ver, né? E aí eu fui fazer, primeiro eu fiz o técnico em administração para ver se eu realmente ia gostar, para depois eu entrar para uma faculdade. E aí, igual você falou, sempre trabalhei com vendas. Porque tudo é venda, né? Para você ter o seu dinheiro, para você fazer o seu dinheiro, você vende algo. Então, eu já vinha disso de vender coisas de catálogo, vender presilhinha na escola. Eu sempre fui de vender. Porque meus pais também nunca tinham condições de me dar as coisas que eu queria. Então, se eu quisesse comprar, sei lá, um lanche na hora do intervalo da escola, eu tinha que ter dinheiro de algum lugar. Eu lembro que na época minha mãe me dava dinheiro uma vez na semana e era tipo coisa de R$2, sabe? Então, uma vez só na semana eu poderia comer alguma coisa diferente na escola. Então, se eu quisesse, eu tinha que fazer dinheiro. E aí eu acho que isso ainda me ajudou, porque até na faculdade eu vendia, né? Eu já cheguei a vender salgado, vender coxinha, eu vendia trufa. E eu também pensava nisso, né? Eu vou fazer a faculdade porque eu vou trabalhar numa grande empresa, vou ser uma secretária executiva, daí pra cima, diretora, porque é só assim pra eu ganhar bem. Porque realmente é isso que a gente aprende, né? Fazer uma faculdade para conseguir um bom emprego, porque é só assim que a gente vai conseguir ter dinheiro. E aí, o que acontece? Eu falei, nossa, eu fiz uma faculdade de administração e não vou abrir meu próprio negócio? Porque quem faz administração tem um pouco disso, sabe? Bastante pessoas que eu converso fala isso. Que fez o curso de administração para poder administrar a própria empresa. A maioria tem essa vontade de empreender, né? E a própria faculdade, às vezes, também incentiva, né? A FEMA, por exemplo, incentiva, né? A gente faz lá o plano de ação, Negócios. tudo, plano de negócios. Então, assim, eu falei, uau! Só que eu não sabia o que eu ia fazer, né? Que é a dúvida também de muitas pessoas. O que fazer? Empresa de quê? Eu gostava de tudo, então eu tinha muita dificuldade. Tanto que o meu primeiro emprego, eu trabalhei na Conte, né, na cervejaria, e lá eu trabalhei no setor de comunicação. Olha para você ver que coisa mais maravilhosa. Porque o setor de comunicação, ele tinha acesso a todos os setores da empresa. Então, para mim foi excelente, porque eu conheci todos os setores de uma empresa. Então, eu conseguia ver como que era trabalhar em cada setor. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e um pouco de cara de pau também. Porque assim, eu terminava meu trabalho
eu ia lá me intrometer no trabalho das outras pessoas. Falava, olha, já terminei o meu, eu posso ajudar você a fazer o seu? E querendo ou não, isso me ajudou. E ajudou também a empresa a ver que eu tinha vontade de aprender, né? Então ali eu já fui me identificando com algumas áreas. Trabalhei por um tempo no RH, que eu adorava esse negócio de treinar pessoas, evento, era o que eu gostava muito. E inclusive depois, né, também trabalhando com vendas no Sem Parar, que foi outra empresa que eu trabalhei por bastante tempo. E que foi aonde eu fiz, inclusive, a pós em gestão de pessoas. Com esse mesmo pensamento de subir de cargo para ganhar mais. Eu sabia que se eu subisse de cargo, né, eu ia ganhar mais. E para eu subir de cargo, eu tinha que ter aquela qualificação daquele cargo. Então, na verdade, eu fui fazer gestão de pessoas pensando em subir de cargo. Só que nem sempre as coisas acontecem como a gente quer, né? Não tá no nosso controle. Por mais que as pessoas falam, ai, que emprego é uma coisa estável, emprego é muito bom quando tem registro na carteira, te dá segurança. Mentira! Não é uma coisa estável, né? Não depende de você, depende de outra pessoa te pagar. E aí a empresa sofreu por mudanças e vários funcionários foram demitidos e eu estava no meio. Inclusive, depois eu comecei a trabalhar sendo prestadora de serviço para essa mesma empresa, né? Antes eu era vendedora da empresa e eu passei a ser prestadora de serviço. Eu vendia e recebia por comissão. Então ali eu já tive um pouco mais daquela noção de empreender, né? Porque se eu não vendesse, eu não ganhava. Já não tinha mais aquela segurança de trabalho. Mas como eu queria sempre empreender e nunca sabia no quê, falei, quer saber? Eu vou falar sim. Eu falei, eu sou um pouco cara de pau. Se a gente não for, gente, a gente fica estagnado, não vai pra frente, né? Então, e aí eu tive essa experiência de eu fazer o meu dinheiro. E tava, assim, maravilhoso. Porque é muito bom quando algo depende exclusivamente de você. Mas ainda não era exclusivamente de mim. Eu tinha que vender no preço que eles queriam. Ou seja, não era uma coisa muito rentável para mim. Porque se eu quisesse vender no meu preço, era melhor. Era só subir o preço, eu ganhava mais. Mas não, tinha que ser no preço dele, nas normas dele. Então, mesmo assim, eu ainda não estava satisfeita, né, com isso. E ainda veio a pandemia, aí que piorou tudo, né? Porque aí que eu já não vendia nada mesmo. Aí eu falei, agora é a hora. Ou eu saio daqui para fazer uma coisa minha, ou eu vou ficar aqui, sei lá, empurrando com a barriga. Porque a gente tem medo. Muito medo. Medo de não dar certo, medo das pessoas julgarem, medo de não saber o que a gente realmente quer. Isso é uma coisa que me travava muito em sair de lá. Porque eu falei, nossa, será que é isso mesmo que eu quero? E se não for? Eu tinha medo disso, insegurança. Claro que a gente não, né? No caso eu, fui fazendo junto desenvolvimento pessoal. Falo cara, tem que ter desenvolvimento pessoal junto. Então eu sempre fui muito de ler livros, de ver vídeos no YouTube. Mas quando eu tava com essa mentalidade já, que eu vou sair dali, eu vou guardar um dinheiro porque eu quero sair dali, né? Eu comecei já a ter esse pensamento bem antecipadamente, porque eu tinha medo, né? E quando a gente tem medo, a gente também começa a fazer as coisas antes. Ou não, né? Porque às vezes tem medo também que te paralisa, que você fica tão perdida e não faz nada. Mas no meu caso, eu sempre tive esse hábito de guardar dinheiro em cofrinho. Eu guardava em cofrinho. Eu nunca gastava todo o meu dinheiro, principalmente em ano novo, que era a época que eu ganhava dinheiro dos meus pais. A maioria era ano novo. Se eu esperasse durante o ano para eu ganhar, não ganhava, porque né, minha família não tinha condições. Então chegava ano novo, eu ganhava dinheiro e aí eu guardava no cofrinho o dinheiro pelo ano inteiro.
Até eu abrir uma poupança, tirar as moedinhas, ir lá, colocar na poupança. Eu acho que a maioria começa assim, né? Você já teve cofrinho, Dani? Tive cofrinho. A minha mãe, ela era muito dessas de abrir uma poupança para cada filho, ir colocando um pouco de dinheiro. Só que eu lembro que eu peguei, ela deixou a poupança na minha mão, eu fui lá e gastei. Quando eu era mais velha, ela falou assim: olha, então agora que você vai fazer suas coisas, não sei o que, você pode usar o dinheiro da sua poupança. Mas ela sempre ensinou a tentar. Eu acho que naquele momento eu queria. Eu acho que eu vi um dinheiro, eu quis gastar, mas era pouco, né? Mas a minha mãe sempre foi dessas, de. Minha mãe nunca gastou mais do que ela ganhou, nunca usou um limite de um cheque especial. Então ela sempre passou pra gente segurança, estabilidade, gastar o que ganha, sabe? Mas investimento não. Não, a minha mãe também não. Até porque eles também não aprenderam isso, né? Normalmente eles ensinam o que eles Investir era aprenderam. pôr na poupança, tipo, guardar, era guardar, não era investir, né? Sim. Só que ali na minha família era muito escassez. A gente não guardava para um futuro melhor. A gente guardava porque vai que dá algum problema e a gente fica sem dinheiro. Sim, isso daí Sempre também era a ideia. pensando, era sempre pensando na falta. Porque a gente ganha pouco, então a gente tem que guardar o pouquinho que a gente ganha. Não vamos gastar nisso porque gasta dinheiro. Não vamos comprar aquilo porque não sei o quê. Então eu cresci nisso, tipo, eu quero ganhar dinheiro porque eu quero ter as coisas. Sabe? Via os coleguinhas tendo as coisas, todo mundo conquistando. Então eu falava, não, eu não vou guardar dinheiro caso, sei lá, queime a casa, a gente precisa de uma casa nova. Não, meu pensamento era, eu vou guardar dinheiro porque eu quero comprar uma roupa melhor, eu quero poder ter meu carro lá na frente, sabe? Visando o querer mesmo adquirir coisas, né? E inclusive foi isso que aconteceu. Mesmo eu ter saído do meu emprego, e lá eu ganhava pouco, era salário mínimo, às vezes comissão, mas não dava muito dinheiro, né? E eu consegui comprar meu carro, consegui comprar meu terreno. E aí foi onde as pessoas começaram a me perguntar: Dani, se você ganha pouco, como que você tem um carro? Se você ganha pouco, como que você tem um terreno? Eu ganho mais que você e não tenho nada. E aí eu tenho organização financeira. Eu sei administrar meu dinheiro. E aí foi onde eu vou começar a estudar sobre investimento. E aí foi onde eu comecei a estudar sobre investimento. Aí eu já comecei realmente a investir. E eu vi que aquilo estava dando certo. E estava me deixando mais segura, porque eu já estava ganhando mais dinheiro. Então, assim, o dinheiro que eu ganhava, eu vou falar fazer, né? Porque eu fazia dinheiro, mas as pessoas têm o hábito de falar guardar. Então, vamos falar guardar mesmo. Juntar, guardar dinheiro. E eu via rendendo, mesmo que pouquinho. E aí isso me trouxe segurança. Eu vou conseguir sair daqui e abrir meu próprio negócio. Daí, quando você sabe já o que você quer fazer, parece que dá uma motivação maior. Porque eu falei, eu vou falar de finanças. E eu lembro que ainda no começo eu falei com você. Você foi a impulsionadora. Você lembra? Eu falei, Dani, e agora? Eu falo sobre investimento, eu falo sobre finanças. E aí eu lembro que você falou, a maioria das pessoas é desorganizada, Dani. Você tem que falar de orçamento familiar. Você tem que ajudar os jovens a começar a ganhar dinheiro, incentivar eles. Aí eu, nossa, verdade. Aí foi aí que eu comecei a postar no Instagram, né, com mais afinco. Então, assim, mesmo eu estando lá já trabalhando, eu comecei a fazer esse trabalho aqui no Instagram e postando. Então, também não foi do nada que eu peguei, tipo, pedi demissão, saí, do nada. Não, né? Eu já tinha mais aquele pensamento de que eu sei o que eu vou fazer. Porque quando você sabe o que você vai fazer, é isso, parece que vai mais rápido. Então eu acho assim, a primeira coisa não é só guardar o dinheiro, só a reserva de emergência. Tem todo um paranauê por trás, que é a nossa mente. Se a sua mente estiver fodida,
cara, não vai pra frente. Se você estiver aí preocupado, não vai pra frente. Agora, se você focar no que você quer fazer, aí deslancha, sabe? Tiver pelo menos uma ideia, porque isso vai te dar uma motivação. E aí não é só você pegar uma parte do seu salário e colocar lá para investir para formar a sua reserva de emergência. Você fica tão mais motivado, tão mais entusiasmado, que você ainda pensa em como fazer renda extra para conseguir acelerar isso. Porque normalmente quem está empacado aí querendo sair do trabalho, está desmotivado, está sem energia. Como que vai fazer dinheiro se está sem energia, se está desmotivado? Eu lembro quando eu ia trabalhar triste, não conseguia vender quase nada. Sim. Ô Dani, você estava falando esse negócio de como você começou eu fico aqui pensando assim, né? Muitas pessoas, elas não conseguem dar um passo porque elas estão pensando nos 10, 20, 30 passos que elas vão ter pela frente. No coach, a gente faz muito um exercício que é de visualizar o futuro, né? Na orientação profissional, a gente também faz isso. Quando a gente pede para as pessoas visualizar o futuro, não é simplesmente para elas terem que pensar como que, nossa, vou estar lá na presidência da empresa ou eu vou estar rica, milionária. Não é só sobre isso, sabe? É para as pessoas terem uma ideia de quem elas querem ser, daquilo que elas querem estar fazendo, né? O que elas querem ter de bens. Ah, eu quero ter minha casa, quero ter um carro, eu quero ter uma família. A questão toda não é assim, sobre escolher o que eu faço como profissão ou o que eu faço com dinheiro. Não é só isso, sabe? É de um lugar no mundo. Vai muito além. E é essa dificuldade que as pessoas têm. O lidar com o dinheiro, ele vem, assim, na vida da gente, de uma história de pobreza, assim, porque nós vivemos num país que um ou outro tem muito dinheiro. Um ou outro tem muitas condições. Eu vejo meus filhos, eles estudam em escola de pessoas que têm condições. Só que a gente rala muito para eles estarem nessa escola. E é muito difícil, muitas vezes, nós já tivemos várias discussões aqui em casa, porque muitas vezes é muito difícil desses meus filhos enxergarem que eles estão na mesma escola que essas pessoas, mas não estão na mesma condição financeira ou na mesma vida que essas pessoas. Então, alguns vão para fora do país, vão para a Disney, não sei o que, os meus filhos não fazem isso. Mas a questão aqui é que eles não fazem isso porque não foi a nossa prioridade, né? Nós tivemos outras prioridades, porque se o nosso foco fosse esse, talvez a gente tivesse ganhado mais dinheiro, ter feito outras coisas. Então, a questão é onde você coloca a sua prioridade, né? Se essa pessoa, se a liberdade financeira, né? As pessoas falam muito, queria tanto ter liberdade financeira para poder ir e vir, para não ter que trabalhar. Na verdade, quando as pessoas falam isso, elas estão querendo dizer assim, que elas não queriam esse emprego de entrar às 8 horas da manhã e sair às 18 horas, trabalhar para outra pessoa, né? Sim, é o sonho, emancipação é o sonho de todos nós, só que é o sonho assim, né? Ao mesmo tempo que é o sonho, a gente também não faz muito para isso, né? Eu fico pensando, porque a gente quer muito uma coisa, mas a gente tem muito medo. Então, eu vejo assim, que existe uma ponte enorme, daquelas assim, tipo que atravessa aquele mar imenso entre a pessoa e a liberdade financeira dela. Ela, assim que ela enxerga essa liberdade financeira. Então, por quê? Porque a vida inteira ela escutou que poucas pessoas só podem ter muito dinheiro, que isso não é para mim, isso não é para você, né? Isso é coisa de gente rica, né? Então, esses pensamentos, essas coisas que não é de uma mentalidade de abundância, pelo contrário, foi limitando a gente no decorrer da vida.
hoje, graças a você, Thiago Negro, Joel J, né, eu tenho uma visão completamente diferente do que é, né, você trabalhar para você. Né, hoje eu trabalho com clínica. Eu sou CLT? Sim, eu sou, gente, porque ser professora nesse país ainda é ser CLT, né? Eu ainda tenho isso porque eu gosto do que eu faço e tenho, né, ainda enraizado muita coisa da aposentadoria, né, de todas essas coisas. Mas eu tenho meu negócio próprio, eu tenho meus cursos que eu faço, né, como autônoma, eu tenho minha clínica, então, meu consultório, na verdade. Então, essas coisas me dão um pouco mais de liberdade aí, né, de poder pôr preço nas coisas, de poder negociar. Então, eu acho que a gente vem de uma história em que, sim, as pessoas falavam, você tem que fazer um concurso, você tem que ficar não sei quantos anos numa empresa. Então, para as pessoas, é muito, muito difícil elas entenderem que fazer uma coisa que gosta traz dinheiro. Né? É muito difícil associar prazer com fazer uma coisa prazerosa com ganhar dinheiro. Então, elas ficam sofrendo num trabalho difícil, né? Numa vida difícil, por causa de um salário. Porque é muito difícil abrir mão desse salário, por mais que esse salário seja ruim, Dani. Abrir mão desse salário é muito difícil, porque e se eu não tiver nem isso? Sabe, é melhor um pássaro na mão do que dois voando? É de grão em grão que a galinha enche o papo? É umas coisinhas assim que são lindos esses ditados populares, só que criaram crenças na nossa cabeça que a gente precisa ficar, né, de conta-gota. Que a gente precisa que ganhar, por exemplo, você ganhava pouco, mas você soube usar esse dinheiro. Né? E como que muita gente que eu conheço faz isso. Reforma casa, compra carro, casa, tem filhos ganhando pouco. Ah, mas sim, abre mão de coisas. Né? E é sobre isso também que a gente veio falar aqui. Que para você ter uma vida boa, você tem que fazer escolhas. Né? A gente tem que fazer escolhas. Então, se eu escolher ter um negócio próprio, talvez eu tenha que gastar um dinheiro para estudar, para fazer um curso bom. Né? Então eu vejo assim, quando você veio conversar comigo aquela vez, eu lembro que eu falei alguma coisa nesse sentido, mas não lembro exatamente o que era, mas eu falei assim, olha, Dani, você tem que falar para as pessoas que vão se reconhecer em você, porque mentor de finanças, nós temos mentor, bababá, nós temos Thiago Negro, Natália Arcuri, né? A gente tem essas pessoas que já estão lá no topo, falando disso todos os dias. Só que quando eu olho para o Thiago Negro, eu vejo uma pessoa lá longe. Mas quando eu olho para você, eu vejo uma pessoa que estava aqui do meu lado. E eu vejo nas suas realizações uma coisa que eu falo, putz, ela conseguiu. Mas eu não consigo ver isso no Thiago Negro, apesar de que ele conseguiu também lá de baixo, mas porque parece que ele está tão longe. Né? E foi isso que você fez e as pessoas começaram a te ouvir. Começaram, já te ouviam, né? Porque você já vinha com bastante gente, mas aí você conseguiu transformar isso em negócio, né? E tá aí mentorando as pessoas, fazendo desafio e tudo mais, né? E que isso sirva de exemplo pra gente, claro. Mas eu queria, Dani, agora, vamos falar de algumas coisas práticas para as pessoas. Né? A gente falou aqui de reserva financeira, nós falamos de guardar, nós falamos de saber lidar com o dinheiro, né? Mas vamos colocar isso assim. Por exemplo, eu estou insatisfeita
com o emprego, com a empresa, com o trabalho em si, né? Não é nem tanto com o dinheiro que eu recebo ali, porque geralmente quando o problema é o quanto eu ganho, é mais fácil para a pessoa. Basta ganhar um pouco melhor em outro lugar, ela corre fora. Mas quando ela ganha um dinheiro significativo, mas o lugar é péssimo, nossa, daí é difícil dela sair, porque o dinheiro segura. O que você pode falar sobre isso? Exatamente. Falando agora então mais na prática, o que a maioria das pessoas não fazem é o tal do se pagar primeiro, né? Que a gente vê isso bastante na mentoria. Recebe o salário, paga todas as contas, sai para passear, reforma a casa, compra blusinha, compra o sapato, mas não dá prioridade para elas mesmas, igual você falou, questão de prioridade. Então, se eu pudesse dar uma dica prática, realmente prática, é você criar um boleto para você. É o boleto do me pagar primeiro. Ou é o boleto do pé na bunda, igual a Natália Arcuri fala. Né? Você quer sair do seu emprego? Cria um boleto pé na bunda. Todo mês você recebeu o seu salário, já pega ali uma quantia de dinheiro e já guarda para você. Se você entende de investimento, coloca para investir. Se você não entende, deixa na poupança mesmo. Melhor do que não deixar em lugar nenhum, né? Mas se paga primeiro, porque senão você vai ficar esperando sobrar dinheiro. Gente, nunca sobra dinheiro. Nunca sobra, sempre acontece alguma coisa dentro da casa que tem que gastar. É filho que fica doente, é chuveiro que queima, é o pneu do carro que furou. Sempre acontece alguma coisa. Então, quando você dá prioridade para você se pagar primeiro, isso vai trazer para você uma segurança, né? Foi o que a gente falou. Depois que você tem a sua reserva formada, você se sente mais seguro, mais confiante, para ir perdendo medo de pedir demissão, para ir perdendo medo de abrir o seu próprio negócio. E as pessoas falam, mas Dani, quanto? Quanto que eu vou guardar de dinheiro? Quanto que é a quantidade necessária para eu pedir demissão? Aí depende muito do que você faz hoje e do que você quer fazer. Porque eu falo assim, o mínimo é 6 meses do seu custo de vida, né? O mínimo, vamos supor, você tem aí um salário de 2.000, mas você gasta realmente 1.500 por mês. Pega 1.500 e multiplica por 6. Esse é o mínimo que você tem que ter para você pedir demissão. Porque você também não pode ser irresponsável de sair pedindo demissão, depois não conseguir pagar as suas contas e se embolar em uma dívida, né? Tem que ser de forma responsável. Eu sei que tem pessoas que às vezes pedem demissão sem não ter um dinheiro no bolso e consegue. E tá tudo bem, se você acha que você consegue, você pode fazer até uma reserva menor, né? Eu, no meu caso, eu fiz a reserva de 12 meses do meu custo. Porque eu queria empreender. Então tem isso também. Por isso que eu falo que você tem que saber o que você quer depois. Você quer sair daí e arrumar outro trabalho? Porque talvez é mais rápido. Talvez no mês seguinte você já consiga um emprego. Talvez demore uns 3 meses para conseguir um emprego. Então a sua reserva dá para ser menor. Agora, você quer sair do seu emprego para empreender, daí demora mais. Então, quanto de dinheiro dos meses você se sente segura? No meu caso, foram 12 meses. Então, eu fiz lá o cálculo do quanto que eu gastava no mês e multipliquei por 12. Quando eu juntei aqueles 12, eu pedi demissão. Mas também tem uma coisa aí. Se você ficar esperando juntar os 12 meses, vai demorar. Um pouquinho cada mês, um ano inteiro, demora. Então aí tem uma chavinha que eu coloquei, que é colocar meta para você pedir demissão. Então coloca meta, daqui 3 meses eu vou pedir demissão. É uma motivação a mais para você, inclusive, fazer uma renda extra para acelerar essa reserva de emergência. Porque, quando eu formar a minha reserva, eu peço demissão.
mas você vai ficar procrastinando. Vai acontecer imprevistos e você vai gastar o seu dinheiro e pode demorar. Apesar de que, foi o que você disse, tem pessoas que estão muito insatisfeitas, não aguenta mais. Isso também pode te ajudar, te impulsionar a formar sua reserva mais rápido. Que foi o meu caso, me impulsionou para eu formar mais rápido, porque eu também já não estava mais gostando de ficar ali, né? Eu trabalhei com aquilo 10 anos e pouco, fazendo a mesma coisa todos os dias e não vendo crescimento. Então é uma coisa que, tipo assim, eu quero sair o mais rápido possível. Então eu também usei isso, né, como um combustível para ir mais rápido. Porque só falar, não, quando eu formar minha reserva, eu peço demissão. Me deixa a vida me levar. Demora. Ô Dani, Agora, se mas você... a questão toda, sabe, é que a pessoa espera estar insatisfeita para pensar sobre isso. Ó, nós temos um problema muito sério no Brasil, que é o acordo que as empresas aceitam fazer com os funcionários, né? E que os funcionários aceitam fazer com as empresas. Então a pessoa está sempre esperando um acordo. Ah, eu quero sair, eu vou conversar na empresa e aí eu vou fazer um acordo e vou devolver. Gente, olha, coloca uma coisa na cabeça de vocês. É cada um por si, Deus por todos, sabe? Se você não pensar, é verdade, se você não pensar em você, ninguém mais vai pensar. A empresa, ela tá visando o lucro dela. E ela pode até fazer um acordo com você, porque você foi um bom funcionário, isso, aquele outro. Gente, para de viver de seguro-desemprego e fundo de garantia. Pelo amor de Deus, as pessoas estão sempre... Elas pedem, elas estão trabalhando, pedindo para a empresa demitir falsamente para ela poder tirar o fundo de garantia e gastar. Gente, é fundo de garantia, é para a hora que você precisar e que você não precise nunca, pegue isso na aposentadoria e consiga ter uma aposentadoria decente, porque com a aposentadoria que a gente tem também não vai ter merda nenhuma. Ai, é verdade, eu fico louca com isso, sabe por quê? Eu acho que as pessoas, elas são sempre vivendo a toque de caixa, elas estão sempre vivendo na urgência, estão sempre vivendo o desastre de cada dia. Meu, não espera ficar... Ó, eu falo assim, ó, por que você só faz o seu currículo quando você está pensando em sair da empresa? Por que você só abre um LinkedIn quando você está pensando em sair da empresa? Por que você resolve guardar dinheiro quando você está saindo da empresa? Gente, se você tá feliz com o que você está fazendo? Você é apaixonada pelo que você faz? Aproveita e começa a guardar dinheiro. Porque nós temos prazo de validade e as coisas não duram para sempre. A empresa que você está hoje, o negócio que você está fazendo hoje, a vida que você tem hoje pode ser maravilhosa e daqui 5 anos ser uma bosta. Então, não é que eu estou desejando isso, eu estou dizendo que para que nós vamos esperar o negócio acontecer? Olha, e também não estou falando, gente, que é para vocês virar tio Patinhas, né? Tipo, vou guardando as moedinhas e não faço nada com elas. Não é isso, nós estamos falando de guardar uma parte do dinheiro. Nós estamos falando de 10% do seu salário. Nós estamos falando, é isso, não é, Dani? Nós estamos falando da pessoa pegar, ela ganha 1.000, ela guarda 50, 100 reais. Nós estamos falando para você, você come lanche sábado e domingo, não sei quantos finais de semana, todos os finais de semana. Um final de semana você não come, né? Você pega, ao invés de você comer no sábado e no domingo, você só come no sábado e deixa os domingos que você guarda. Então a gente faz muita coisa vivendo o momento, vivendo aqui. São prazeres momentâneos. Eu estou falando de mim também, por muitas vezes eu faço isso. Mais vale um gosto do que um dinheiro no bolso. Isso foi meu lema durante muito tempo da minha vida. Durante muito tempo da minha vida, esse foi meu lema. Eu ficava, mais vale um gosto do que dinheiro no bolso. Né? Hoje eu não tenho dívidas. Hoje, dívidas que eu falo assim, eu não tenho
no máximo pagamento em 3 vezes, olha lá. Eu não tenho mais carro em prestação, não tenho casa em prestação. Muito eu devo ao meu marido, que é uma pessoa que só gasta o que ele não faz uma parcela, meu marido, gente. Então, muito eu devo a ele, que me educou. Né? Mas ele não entende nada de finanças também, Dani. Assim, tipo, ele entende de orçamento, ele tá aí, ele pode fazer até um joinha. Mas de investimento nenhum, porque ele não conta com banco. Ele não conta com banco. Assim, ele poupa, né? Poupança ele tem. Mas o que eu quero dizer é que ter alguém do seu lado que te mostra, né? Vamos segurar, é bom. As parcerias são boas por causa disso. Mas, gente, né? Nós estamos querendo mostrar para vocês aqui hoje que daqui 5 anos, se você ficar nesse emprego que você tá e você tiver guardado um dinheiro, você pode comprar seu carro, você pode fazer suas coisas. Tem um monte de coisa que você pode fazer com esse dinheiro, se ele começar a dar lucro para você, se ele começar a multiplicar. Mas não deixa chegar o bendito do dia que você não aguenta mais aquele trabalho. E aí, o pior, Dani, às vezes essa pessoa chegou no limite do trabalho e ela tem tanta dívida, ela tem tanta coisa porque ela foi fazendo. Fala pra mim uma coisa, quem foi que inventou empréstimo consignado? Nossa, tô capeta, certeza. A pessoa que inventou deve estar rica, milionária. Mas o ser humano, eu trabalhei muito tempo em RH, né? Hoje eu não tô dentro do RH, mas não saio de perto dele. E eu lembro que o suor, que o salário das pessoas ia para essa merda desse consignado. O salário, tinha gente que não tinha salário, essa era a verdade, porque ele tinha um consignado atrás do outro. Aí ele queria mais, e aí o departamento pessoal falava assim: não tem como, porque o governo não deixa eu te emprestar mais nada, porque você não tem de onde pagar. E não tinha, Dani, tinha 3, 4 consignados, tem uma porcentagem, né? Então, quando a gente fala de reserva financeira, eu sei, Dani, que quando você está falando aí, as pessoas escutam e falam assim: meu, eu não consigo pagar nem minhas contas, como que eu vou guardar 10% do meu salário? Eu não consigo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Gente, nós estamos falando de estilo de vida. Nós não estamos falando de uma pessoa, né, que ganha tão pouco, ela não consegue pagar nem o que come. Porque eu sei que a gente tem isso, muito isso. Mas se essa pessoa que está ganhando um salário mínimo fizer o que a Dani fez, cofrinho, moedinha, né, ela vai conseguindo, né? Ela vai conseguindo juntar aqui, juntar. Gente, a verdade é que os que menos ganham, às vezes, Dani, são os que mais sabem usar o dinheiro. Eu vejo que tem gente que ganha... né? Não é dinheiro que resolve o problema das pessoas. É só o remédio, não tá tratando a ferida. Não adianta você dar mais dinheiro para quem não sabe cuidar, vai gastar do mesmo jeito. Não adianta, então não é dinheiro o problema. É isso. Então, pensando aí no que você estava falando. Reserva financeira, reserva de emergência, gente, 6, pelo menos, né? 6 vezes o que você gasta para sobreviver. Nós não estamos falando daquela roupa que você compra de vez em quando, daquele lanche no final de semana. Nós não estamos falando do cinema. Nós estamos falando daquilo que você precisa para sobreviver até você conseguir arrumar um outro trabalho ou um outro negócio. Pelo menos 6 meses. Eu, enquanto orientadora, o que eu falo para você é que você precisa pensar antecipadamente. Todos os dias você vai pensar que um dia você pode não querer mais estar ali. E vai guardando seu dinheiro, né? E antes de pedir demissão, faz uma busca de vagas, olha o que tem no mercado, sempre se mantém atualizado. Ai, mas eu não tenho dinheiro. Ou eu ponho dinheiro na poupança ou eu faço o curso. Olha,
tem livro de graça na internet, curso de graça na internet. Isso aqui é de graça. O que a gente entrega de conteúdo de graça nesse Instagram só não aprende quem não quer. Mas é aquilo, né? Tudo que é de graça parece que não é bom, né? Parece que não é útil. Não, mas tem mais coisa. As pessoas, elas se endividam para comprar coisas que elas não estão precisando não tá precisando no momento. Mas entrar numa dívida para comprar um curso, para se profissionalizar, para começar a ganhar mais, elas não fazem. É tudo questão de merecimento, sim, de prioridade. E agora eu vou fazer um merchan de graça. Tudo bem que ele já é falecido, mas foi um dos dinheiros mais bem gastos da minha vida, que é essa Lei do Triunfo aqui. Com 60 páginas que eu li desse livro, eu já R$ 35 eu paguei nesse livro. É do Napoleão Hill, né? Mas nas primeiras páginas você já fala, esse cara, em 1900 e bolinha, ele já era uma pessoa que pensava século 30, não é nem 20. Uma pessoa extraordinária. Então, é como você vê, sabe, Dani? É como você vê as coisas. Se você se vê uma pessoa que não merece, né, que nunca vai ter nada, que nasceu para ter esse trabalho, para ter essa vida medíocre, para ter... Nós não estamos falando de ficar rico, gente, né? Nós não estamos falando... Gente, todo mundo tem que ter reserva. Nós estamos falando de se preparar para ter o controle da situação. Quando você tem um dinheirinho guardado aí, quando você tem essa reserva de emergência, quando você se preparou para o que pode acontecer, e eu não estou falando preparar, na verdade, para uma coisa ruim, não. Guarda esse dinheiro para o seu futuro profissional. Pensa assim, isso daqui é um dinheiro para o meu futuro profissional. E não para minha demissão, e não para quando eu quiser, sabe? Não para o lado negativo do negócio. Porque senão, se você for guardar esse dinheiro pensando, um dia, se der alguma coisa der errado, parece que já vem uma coisa ruim, né, Dani? Mas vai guardando para o seu futuro profissional. Pensa assim, isso aqui quando a gente assiste filme dos americanos, né, dos estadunidenses, a gente sempre escuta as pessoas falarem assim, a criança nasce, eles já começam a guardar dinheiro para a faculdade. Por quê? A faculdade é um negócio caro nos Estados Unidos. Então, ou senão, eles têm que estudar em faculdade comunitária. E a faculdade comunitária que é acessível não é igual uma faculdade cara, né? Então, eles já começam a guardar dinheiro para os estudos do filho. O dia que o filho nasce. Então, é meio que isso. Nós vamos entrar no mercado já pensando no nosso futuro profissional. Então, a gente precisa estar sempre se atualizando, estar sempre guardando alguma coisa para que esse futuro seja melhor. A gente não deve, apesar de ser nosso direito, ficar contando com fundo de garantia, seguro-desemprego, né? Para com esse negócio de fazer acerto, trabalhando para a empresa, para poder pegar um dinheiro. Tá quebrado, tá devendo mais do que tudo, então faz esse acordo, mas muda de vida. Né, Dani? Que é aquilo que a gente conversa sempre quando a gente fala de finanças, a gente sempre fala isso. É melhor pagar o negócio, fazer uma nova dívida, né, Dani? Fazer uma renegociação ali, continuar devendo, mas pelo menos diminuir o buraco. Então, tudo bem, faz o acordo, pega esse dinheiro, tampa o buraco, mas para de fazer isso. Eu não sei o que é pegar um seguro-desemprego. Eu acho que uma vez eu entrei para pegar o seguro, só que daí eu já comecei a trabalhar, eu não lembro muito bem, eu acho que eu nem cheguei a usufruir, nem cheguei a dar continuidade. Porque eu sempre fui pensando que eu tinha que estar num outro lugar logo, né? Fazendo uma outra coisa logo.
Então, antes da gente pedir demissão, antes da, né, a gente fazer todo esse processo. Uma coisa que é importante, nem você, né, o seu exemplo aqui, você parou, você pensou se era o melhor, você estava guardando um dinheiro e não, você estava se pagando, você não estava guardando um dinheiro pensando que você não ia mais trabalhar lá, né? Você foi guardando um dinheiro. E aí, quando você se viu sem emprego, tendo que trabalhar por conta, fazer as coisas, você tinha da onde, né? Tinha uma rede de apoio também, né? Porque você morava com seus pais, né, Dani? Uhum. Então, a gente tem as redes de apoio também, que pode nos socorrer nessas horas, mas o Mas melhor quando é a você fala, né? Igual gente... você falou, é hábito, é estilo de vida, né? Eu sempre guardei, mesmo que pouco. Tem pessoas que ficam falando assim, não, vou esperar eu ganhar mais para eu ter dinheiro para guardar, porque por enquanto não dá para eu guardar ainda. Guarda, criatura. Guarda nem que for R$ 1. Eu falo para as minhas alunas, é R$ 1 que você tem? Guarda R$ 1. É 50 centavos? Guarda 50 centavos. Porque isso vai criar em você um hábito. E você vai ver ali o dinheiro crescendo, que você vai tendo dinheiro, vai mudando a sua mentalidade de merecimento. Que igual você falou, as pessoas elas que são pobres vai ficar pobre pro resto da vida, elas não se vê com uma vida melhor. E por que que você não se vê com uma vida melhor? A partir do momento que você vê que você também consegue chegar lá, começa a mudar. É tudo questão de mentalidade. Eu dei essa dica que eu vou dar aqui pra vocês. Não sei se foi ontem ou foi hoje nos stories, para assistir no YouTube o conteúdo do Érico Rocha. Você já ouviu falar dele? Já. Né? Que ele dá Mas acho que eu lançamento. não vi nada do YouTube. É porque eu gosto do YouTube Ainda porque não. eu gosto de acelerar o vídeo. Então eu assisto no YouTube. Porque eu tava atendendo uma cliente de mentoria e ela falou, nossa, Dani, falaram pra mim que essa profissão que eu tenho, eu nunca vou ser rica. Que o máximo que eu vou chegar é no patamar X, eu não vou conseguir crescer nessa profissão. Aí eu falei pra ela, tá, digita lá no YouTube, Érico Rocha e a sua profissão. Você vai ver milhares de casos que faturam 1 milhão, 2 milhões em um mês. Às vezes em 7 dias. Porque isso motiva. Você fala, nossa, se aquela pessoa comum que mora ali no interior, muitas vezes, Conseguiu, né? conseguiu, é porque é capaz, sabe? Eu também sou capaz. Então você vê casos de pessoas reais, né? Igual você falou, que se identifica, que tá fazendo acontecer, e você vê que mudou a vida, você fala, nossa, eu também consigo. Né? Uma forma de você se motivar, porque as pessoas elas se enxergam muito pequenas. E a gente não nasceu para ser pequeno, né? Eu gosto daquela frase da Bíblia lá, que eu vim ao mundo para que todos tenham vida e vida em abundância. Para que você vai ficar vivendo aí só com o suficiente, só com o básico? Não, gente, Deus criou a gente, ó, para voar, né? Então eu gosto de assistir muito o conteúdo do Érico Rocha. Eu comecei essa semana, falei assim, não, eu vou assistir um vídeo por dia. Porque é muito bacana. A gente pega ali insights, a gente vê o que a pessoa fez. E você vê que é pessoas comuns, que às vezes está numa situação pior do que a tua. Tá numa situação pior do que a tua e conseguiu em um mês. É claro que trabalhando, né, gente? Bastante. Não é uma coisa assim E fácil. uma coisa que a gente precisa desmistificar definitivamente é que não existe esse negócio de ter uma vida boa sem fazer nada, gente. Né? As pessoas, ai, fulano é rico, não tem que trabalhar. Mentira, o cara trabalha pra caramba pra ele ter dinheiro. Ele, para manter o dinheiro, para fazer isso, se ele não estiver trabalhando, não vai durar nada. É que a gente vê o trabalho como um negócio de proletariado, né? A gente vê o trabalho, as pessoas veem o trabalho com aquele negócio de carteira assinada, entrar às 8 da manhã e sair às 18 horas. Trabalho é você ir lá e exercer uma atividade e ganhar por isso. Entendeu? E às vezes tem até trabalho que não é remunerado. Mas a mentalidade de abundância, ela não está necessariamente atrelada com a quantia de dinheiro, com a quantia,
né, com ficar ou não ficar milionário. A mentalidade de abundância está relacionada com perspectiva, com você se enxergar fazendo algo melhor do que você está fazendo hoje, com um passo à frente, 2, 3. Mas para você enxergar isso, você precisa parar de achar que seu lugar é esse, só esse aí, que está tudo muito bem, que tá, né, que não está tudo muito bem. Né? Sempre pode ter. Ai, mas eu sou muito grata pela minha vida. Também sou, gente. Eu sou super grata por tudo que eu já vivi, por tudo que eu tenho, pela minha família. Eu sou muito grata, mas isso não me impede de sonhar, isso não me impede de querer algo mais, isso não me impede de dar um passo para frente, porque se eu posso, né? Se eu tenho essa possibilidade de fazer isso, é porque faz parte da minha vida, faz parte do ser humano. Né? A gente está sempre colocando um limite. Ai, agora eu já... Ai, meu Deus, isso aí é luxúria. Ai, isso daí é... Não pode ser uma pessoa... Como que é a palavra? Quando alguém quer muito uma coisa, eu esqueço. Ganância? Nossa, ganância. Ou, né? Então as pessoas que dizem, isso é ganância. Gente, ganância é quando... O que é ruim? É você nunca, 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 nunca se sentir... É como se aquilo nunca chegasse a um saco sem fundo. Né? Aquela pessoa que é um saco sem fundo, ela está vivendo uma coisa, ela não consegue aproveitar aquela coisa porque ela está sempre achando, ela está sempre olhando, né, para a grama do vizinho, ela está sempre olhando para o próximo passo. Então, o importante de tudo isso que nós estamos falando, sim, é ter uma vida boa. Sim, é ter uma qualidade de vida. É poder... Então, nós não estamos falando para você parar de viajar, para você parar de comer as coisas que você gosta, de comprar roupa. Não, nós não falamos sobre isso. Nós falamos de você priorizar, de você deixar de comprar alguma dessas coisas para amanhã, a hora que você tiver que tomar uma decisão, você conseguir fazer isso, porque você tem autonomia, né? Porque você tem controle na sua própria vida financeira, né? Não em tudo, porque às vezes você não vai conseguir, você não vai estar rico, né? Você não vai conseguir no caso, né? Se você não tiver, porque pode ser que a pessoa esteja. Eu já escutei muitas vezes que foi nessa de começar a guardar que a pessoa, né, começou a virar a chavinha e aí foi ganhando dinheiro por causa disso. Então, se eu estou num ponto que eu estou muito infeliz com o meu trabalho e não tenho uma reserva financeira, então eu te aconselho a se motivar a sair desse lugar procurando primeiro. Entendendo como que você vai fazer isso primeiro. Se você quiser ter o seu negócio próprio, claro que se o seu negócio próprio for caro, você não vai conseguir fazer isso assim, de uma hora para outra, né? Mas você pode começar vendendo o cachorro-quente, o bolo, né? A sua mentoria, você pode começar com pouco, você pode começar, você trabalha de dia, você fazer isso à noite, você pode começar nos sábados, você pode, a transição não é de uma hora para outra. Ninguém muda de carreira de uma hora para outra. Ninguém acorda hoje e fala, vou mudar de carreira. E pede demissão e cai fora. É uma coisa, a gente precisa pensar, a gente precisa ter certeza do que é que está gerando essa insatisfação. E enquanto isso, nós vamos enchendo o cofrinho, nós vamos guardando dinheiro. Então, gente, a ideia aqui, eu convidei a Dani com muito carinho. Quem não segue ela, vai lá. Eu recomendo a Dani para todo mundo. Eu falo, gente, ó, você tá com esse problema aí? Vai lá que a Dani dá um monte de dica. Nanana. Porque eu sei que o maior problema sempre é o dinheiro. Para a maioria das pessoas é o dinheiro. Eu escuto isso quase todos os dias da minha vida. Eu queria tanto sair desse trabalho, mas como que eu faço? Preciso do dinheiro. Né? E é difícil mesmo. Então, e tem gente que está pagando muita... Olha, gente, eu sei
que tem pessoas que sustentam a família com salário mínimo. E eu sei que não dá para tirar R$ 1. Que se ela tirar R$ 1, não come o pão do dia. Eu sei. Então eu sei que vai ter gente que não vai conseguir fazer isso. Mas se você souber o que você tem que fazer, a primeira oportunidade que você puder, você vai fazer. Então, o bom do conhecimento é que ninguém tira da gente. O bom do conhecimento é que você ouvindo isso aqui agora, você pode guardar e usar isso a hora que você bem entender. Então faz isso, né? Começa de algum jeito, em algum lugar, de alguma forma, para você não ficar à mercê sempre de uma empresa, de um patrão, do dinheiro de uma outra pessoa. Né? Eu não, olha, Dani, eu nem entro na discussão de trabalhar para os outros, não sei o quê. Gente, eu acho que para alguém eu vou trabalhar a minha vida inteira, né? Pode até ser que não seja CLT, mas em algum momento eu vou estar prestando serviço para alguém, eu vou estar trabalhando para alguém, entendeu? Então, sai desse negócio, sabe? De que não é essa a questão não é você ter o seu negócio próprio ou você trabalhar para os outros, essa não é a questão. A questão é o que você faz com isso, a questão é o que isso, como que isso é transformado na sua vida. O quão feliz você está, porque se você está feliz nesse trabalho que te paga mal ou que te trata mal, ok. Se você está feliz assim, ok. Se você não, ok. Né? Continua a sua vida assim. Nós estamos falando de pessoas que não estão, que querem sair, que querem mudar a vida, que querem, então, se você quer mudar, comece a mudar agora. Uhum. Né? Não adianta você mudar de trabalho. Mudar e muitas vezes não estão qualificadas para isso. Porque já Sim, aconteceu, então... nossa, de falar, Dani, é porque eu não tô ganhando bem lá. Mas o que você está fazendo para você subir de cargo? O que você está fazendo para você merecer um aumento? Mas a pessoa não tá fazendo nada, então, vai ficar aí reclamando. Não tá fazendo nada, não tá buscando se profissionalizar. Eu li em algum lugar esses dias que agora voltou. Eu li em algum lugar esses dias que eu não me lembro agora. Que a pessoa estava falando assim, era uma situação dessa, da pessoa estar infeliz e tal, e a pessoa virou e falou assim, mesmo que se o lugar não está me dando chance, você tem duas alternativas. Ou você batalha para sair de lá, ou você batalha para mostrar que você merece esse salário. Então, de qualquer forma, você vai batalhar para sair ou você vai batalhar para provar que você merece. Então, de qualquer forma, vai depender de você, né? Vai depender do quanto você luta por aquilo que você quer. Então, é isso, gente. Né? A Elaine falou tantas coisas aqui, eu até me perdi. A Elaine é um exemplo, hein, Elaine? A Elaine da minha turma de mentoria. Maravilhosa. Eu me perdi, que ela escreveu um monte de coisa legal e eu fui acompanhando. E a Elaine é um exemplo de pessoa que tá super antenada e investindo, fazendo as coisas, os negócios dela. Deixa eu ver o que a Núbia escreveu aqui. As empresas pagam bem e não oferecem condições de crescimento para o funcionário. Também é ruim. Sim. Né? Então, às vezes a empresa ela vai manter você naquele lugar. E aí, aí você tem que pensar o que você quer. Porque para as empresas, às vezes, não compensa o escalonamento do funcionário. Porque ela precisa preparar muito as pessoas. Ela investe em treinamento. Aí a pessoa fica boa e a pessoa quer subir. E ela quer manter aquela pessoa ali, porque aquela pessoa é muito boa no que ela faz. Então aí é que acontece os choques, né? Porque aí a empresa não investe no crescimento do profissional e ele acaba espanando indo para outro lugar. Né? Então, é importante estar com a reserva formada, porque aí ela pode fazer a escolha de sair se ela quiser. Se a empresa se a empresa paga bem, já aproveita essa oportunidade, né? De pagar bem. E a gente pode, quando a gente entra num trabalho, já olhar tudo isso, né? Então,
Antes de você sair, porque também, gente, olha, a insatisfação é um mal do ser humano. Nós somos pessoas insatisfeitas, né? Aí eu não vou nem entrar no mérito da teoria de Maslow, mas é isso, né? Nós somos pessoas eternamente insatisfeitas e é isso que nos move a conquistar as coisas. Só que quando eu falo que nós somos eternamente insatisfeitos, eu estou dizendo que tem sempre alguma coisa a mais que nós queremos, né? Então, eu comprei o carro é luxuoso, o carro é confortável. Dali passam uns meses, uns anos, aí você começa. Mas eu podia ter um carro um pouquinho maior. Mas eu podia ter um carro um pouquinho mais confortável, aí que tivesse aquilo ali. Então, nós somos assim. O ser humano, ele é assim. Então, falar que nós vamos chegar num ponto que agora não preciso de mais nada, mentira, nós não vamos. Né? Só que para a gente crescer profissionalmente, para conseguirmos ter uma vida melhor, nós precisamos fazer alguma coisa hoje. Né? E viver do momento só. Então, às vezes a gente pensa assim, eu vou aproveitar tudo que eu tenho que aproveitar agora, fazer tudo que eu tenho que fazer agora, viver o hoje, porque eu tenho um salário bom, não sei o que vai acontecer comigo amanhã. E aí o que acontece? Porque você aproveitou muito o momento, mas você não escolheu um pouquinho do seu futuro. Né? Aproveita. E eu falo que é porque você merece uma vida melhor que você tem que começar a se organizar hoje. Porque talvez você ache que a sua vida tá boa hoje, mas e amanhã você não sabe. Então, porque você merece ter uma vida melhor, porque você realmente quer aproveitar uma vida melhor, que a gente realmente começa a se organizar financeiramente agora, né? Não é porque eu mereço, eu vou gastar tudo hoje, eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. E se amanhã você estiver vivo, né? Então, o guardar, o fazer a reserva, o investir, ele é necessário de qualquer jeito, mesmo que você não queira sair do lugar. Mesmo que você não queira sair deste lugar que você está. E se essa empresa que você está incomodando, para pensar, né? Se realmente é o lugar, se realmente é o cargo. A gente precisa analisar isso, porque às vezes você entra num desespero para sair dessa empresa, não tem o dinheiro, e quando você vê, as outras empresas estão oferecendo as mesmas coisas. Né? Então, aguenta um pouco aí onde você está, vai guardando seu dinheiro, e aí, a hora que você sair, você vai poder selecionar melhor, escolher melhor o que fazer, né? Então, tem lugar que judia muito da gente. E eu sei que tem pessoas que não vão poder ficar, porque senão vão adoecerem nesse lugar. Então tá, para não adoecer, né? Vamos sair, vamos fazer alguma coisa, vamos arrumar outro emprego, ganhar até menos, mas vamos sair. Só que, se não chegou a esse ponto, né? Carrega a sua energia com a possibilidade de você ter um trabalho melhor, continua ali por um tempo e vai garimpando o mercado, vai se preparando, vai fazendo um curso aqui, vai juntando um dinheirinho ali, e aí você vai fazendo processos seletivos e quem sabe, mesmo sem essa reserva financeira que você vai começar a juntar agora, se Deus quiser, né? E a sua força de vontade... Aí daqui a um tempo você consegue fazer muito melhor do que isso. Dani, que delícia de papo. Olha, um monte de gente colocou um monte de coisa aqui. Que delícia. Adorei. A Elaine. É isso. Você quer deixar uma última mensagem aí, Dani? Se paguem primeiro. Isso aí. Se paguem primeiro. Pensem em você primeiro. Tá? Igual eu falei, Isso. paga todo mundo. Você ajuda todas as pessoas a melhorarem de vida, mas não tá se ajudando, né? Então é fundamental realmente você pensar um pouco mais em você. Realmente pensar que você merece mais e começar realmente a investir. Conhece um pouquinho de investimento. Se você não conhece de investimento, igual eu falei, coloca na poupança. Mas se você quiser conhecer mais, já aproveitando, me segue lá e aprende um pouquinho mais a fazer render mais que a poupança, gente, né? Olha, tem muito conteúdo. E outro, se você maratonar o perfil da Dani hoje,
você já vai ter muito conhecimento. Mas muito conhecimento, porque tem muita coisa boa lá. Dani, Sim. muito gratidão demais por esse papo. Adorei, foi muito gostoso. Falar de dinheiro é pesado, mas ao mesmo tempo dá até um alívio a gente saber que tem tanta possibilidade quando a gente olha para o dinheiro de uma outra forma, né? E é isso. Exatamente. Dani, obrigada. Pessoal, um beijo por quem ficou aí com a gente até agora. Quem vai assistir isso depois, ó. Beijão, boa noite. Boa Tchau. noite, Dani. Obrigada. Boa noite, eu que agradeço. Tchau.